foi o seu dia? Foi bom? Já dominei o hino já. Talvez alguma pessoa diga, não foi tão bem assim. Mas eu acho que nessa noite ao lado de Jesus pode ficar melhor, não é verdade? Você sabe. E que bom que você veio, que bom que você está aqui mais uma vez. A cada dia estamos estudando o que aconteceu naquela semana que antecedeu o Calvário. Hoje é terça, e o que será que Jesus fez naquela terça-feira antes da cruz? Nós conseguimos compreender na Bíblia que Jesus dedicou muito tempo ao ensino, às doutrinas. De maneira específica, ele disse aos discípulos sobre o seu retorno. É por isso que nessa noite nós vamos estudar Mateus, no capítulo 24. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Logo mais, leremos alguns textos de Mateus capítulo 24, que é o texto base para o estudo dessa noite. Enquanto você procura esse texto, eu faço algumas perguntas. O que geralmente vem em sua mente quando o assunto gira em torno de algo memorável? Muitas vezes os atletas, quando eles voltam do esporte, é um momento assim especial, memorável. Por exemplo, nos Estados Unidos, Dave Dravic, um jogador de beisebol, ele passou por uma cirurgia no seu braço, ele voltou a jogar e logo no primeiro jogo o seu time ganhou. A torcida foi ao delírio, foi um retorno memorável. Nancy Kerrigan era uma patinadora de gelo. A história dela comoveu o mundo porque ela foi esfaqueada. Mas ela voltou a competir e ela ganhou a medalha de prata na Olimpíada de Inverno em 1994. O mundo todo assistindo pela televisão pôde comemorar o retorno memorável dessa mulher. Eu sempre gostei muito de basquete. Na época da faculdade eu jogava basquete, defendi o time de basquete ali do NASP. E tinha muitos amigos que traziam algumas fitas VHS para assistirmos os jogos da NBA. Eu sempre gostei muito de Magic Johnson, principalmente pelos ganchos, né, que ele dava. Eu me recordo, acompanhando a história dele, que essa estrela da NBA, ele adquiriu AIDS. Ele ficou um tempo sem jogar. Eu acho que você conhece a história dele. Mas um dia, o Los Angeles Lakers aceita ele novamente. E o dia do seu retorno foi um dia muito comemorado pelos americanos e pelos fãs do basquetebol. Todos queriam ver o gancho, as cestas memoráveis de Magic Johnson. Seria tão bom se sempre houvesse grandes retornos em nossa vida, não é verdade? Só assim haveria um final feliz no fim de cada tragédia. Mas sabemos que as tragédias são terríveis demais e nem sempre construímos um retorno memorável. Às vezes a vida simplesmente não deixa espaço para retorno. Quer ver alguns exemplos? Muitos pais sentem isso quando abraçam um filho na beira da morte. O que seria se esses que morreram pudessem retornar? Não apenas os pais, mas me recordo até hoje que eu, quando fiz o funeral do meu avô, eu vi o meu irmão debruçado em cima do caixão, em cima do meu avô, e o meu irmão ele deu um choro tão alto que eu acho que todos os vizinhos ao lado dele ouviram aquele choro. E no mesmo momento eu pensei assim, que bom se meu avô retornar essa vida. Quanta alegria ele traria novamente. E o pastor chegou para o meu pai e disse assim, olha irmão meu, temos que levar o corpo lá para a igreja. Estava sendo velado na capela do cemitério. Mas havia tanta gente passando por ali que o pastor falou, não tem jeito, nós vamos ter que levar para a igreja, não sai daqui. Me recordo até hoje que o funeral do meu avô tinha 650 pessoas. Uma igreja mais ou menos do tamanho dessa aqui. Havia mais pessoas no funeral dele pela tarde, no sábado à tarde, do que na manhã para assistir o culto. Mas meu avô era muito querido. Chegava na porta da igreja com o bolso cheio de balas e as crianças ficavam tudo em volta dele. Pessoa muito especial. O que seria se houvesse um retorno memorável? Meu avô pudesse estar aqui hoje para que eu desse um abraço nele. Infelizmente,
a nossa vida é muito trágica. Nós sabemos que nem sempre os retornos acontecem. Os juízes, eles sentem isso quando tem que dar uma sentença de prisão perpétua a criminosos. Se eles pudessem retornar e ser pessoas diferentes, mas já estão condenados pelos seus fracassos. Países inteiros sentem isso quando muitos jovens são mortos pela violência sectária e étnica daquele país. Além disso, há horrores que simplesmente nos deixam sem palavras. Um homem sentiu isso quando ele observou algumas crianças que foram enforcadas no centro de concentração nazista. Ele guardou aquela memória trágica. Ele queria que houvesse um retorno diferente, mas não foi possível. Ele disse que aquelas crianças eram tão leves, e quando eram empurradas para serem enforcadas, o pescoço não quebrava. Elas morriam lentamente com a falta de ar. Conta esse homem, cujo nome era Elie, que esta cena nunca saiu de sua mente. Como poderia haver um retorno para essas situações? Já parou para pensar? Ou se você pudesse voltar e entrar numa máquina do tempo e não cometer alguns erros que você cometeu há 1 ou 2 anos atrás, como poderia haver um retorno para situações como essa? Naquela terça-feira antes da crucificação, Jesus falou do seu retorno. Mais do que isso, ele falou de alguns sinais que identificaria o retorno ou a proximidade da vinda dele a essa terra mais uma vez. Ele mencionou 2 tipos de sinais. Ele mencionou os sinais gerais e mencionou também os sinais específicos. Antes de Jesus vir ao céu, ele queria dar uma certeza à humanidade: haverá um retorno. E Jesus prometeu que seria diferente, seria muito melhor do que a situação que nós estamos vivendo. Primeiro eu quero falar sobre os sinais gerais. Em Mateus 24, nós encontramos alguns sinais que Jesus enumerou para a sua segunda vinda. Alguns deles são gerais e se repetem com frequência e sempre ocorrem. Esses nós vamos encontrar no versículo 4 de Mateus capítulo 24, versículo 4 até o 12. Eu quero ler na Nova Versão Internacional, acompanhe comigo. Mateus capítulo 4, 24, versículo 4 até o 12. Lemos assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. Olha, esse sinal, ele sempre tem acontecido de séculos e séculos. Quantas pessoas se passam por Jesus Cristo, mas na verdade não são. O verso 6: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso ainda é o início das dores. Gravem o verso 8, que ele é a chave para entendermos tudo isso que Jesus está falando. Ele diz o verso 8: tudo isso ainda é o início das dores. 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Vocês entenderam o que eu quero dizer? São sinais que aconteceriam no mundo que indicariam a proximidade da volta de Cristo. Porém, você deve estar perguntando: mas pastor, terremotos? Há milênios nós encontramos nos livros de história terremotos no Oriente, em diversos lugares. Mas espera aí, se isso revela uma proximidade, por que Jesus não voltou? Bom, fome, nós acabamos de assistir o vídeo aqui da vida de Jesus, né? Naquela época as pessoas tinham fome. Certa vez Paulo, ele foi na Macedônia buscar recursos para ajudar os irmãos de Jerusalém. Desde aquela época existe fome, e Jesus não retornou. Quem sabe você tenha feito essa pergunta, porque eu sempre fiz. Por que Mateus 24 ele apresenta uma lista de sinais gerais que indicariam a proximidade da volta de Cristo, mas Jesus não voltou?
Lembra que eu disse para você que a resposta-chave está no versículo 8? Vamos voltar aqui a ler o versículo 8. O versículo 8, na minha tradução, diz assim: porém, tudo é o princípio das dores. Alguém tem uma tradução diferente? Quem que tem uma tradução diferente aí? O que diz a sua, Marcelinho? Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Ok, a tradução dele é interessante, né? Fala, contudo, isso seria as dores como as dores do parto. O início, né, das dores do parto. É disso mesmo que está falando. Eu pesquisei no original para descobrir que tipo de dor é essa. Princípio das dores, nesse contexto aqui, está falando sobre as dores do parto. Aqui está a resposta para a pergunta que eu fiz para você. Se esses são sinais que indicam a proximidade da volta de Cristo, e ele já acontece há séculos e séculos, e Jesus não voltou, qual seria a resposta? Princípio das dores. Imagine-nos em que quadro. Um jovem observa a sua esposa por 9 meses aproximadamente, prestes a dar a luz. E ele percebe que a sua esposa está sentindo dor e também tendo uma contração. O que vai determinar se o bebê vai nascer naquele momento não é o fato dela ter tido uma contração e ter sentido uma dor. Concorda comigo? Não sei se existe algum médico aqui. Mas a frequência dessas contrações indica a proximidade ou o momento exato de fazer o parto. Eu sei disso porque o médico me explicou isso uma vez. Vai aumentando gradativamente as contrações até chegar o momento em que o bebê precisa sair. Portanto, o verso 8 tem a resposta. Esses sinais já acontecem há séculos, há milênios. Porém, conforme vai aumentando a sua frequência, indica que a proximidade da volta de Cristo, o que? Está aumentando, está mais perto. E Jesus está prestes a voltar, devido ao quê? Ao aumento gradativo desses sinais. Meus amigos, não é a contração, a dor que indica a proximidade do nascimento, mas a frequência e a intensidade dessas dores. E aqui está uma lição para nós. A presença dos sinais não mostra que Jesus vem logo. Sempre tivemos guerras, sempre tivemos fomes, sempre tivemos terremotos desse mundo e outros sinais. Mas quando essas coisas ficam mais frequentes e mais fortes, podemos saber que a vinda de Cristo está próxima. Já dizia o pastor Henry Ferrari, isso indica que a vinda de Cristo está mais próxima. Eu fiz uma pesquisa muito rápida para descobrir a frequência dos terremotos desse mundo. Você sabe que o último século que nós passamos foi o século que mais registrou terremoto de todos os tempos. Portanto, existe um aumento dos sinais, da frequência desses sinais. Jesus também falou sobre sinais específicos. Eu falei dos sinais gerais e agora vamos aos sinais específicos de Mateus 24. Muito embora o dia e a hora em que o Filho do Homem virá, ninguém sabe, a não ser Deus, Cristo mencionou alguns sinais específicos para sabermos também a sua proximidade. Assim como os sinais de trânsito, eles indicam o quão próximo uma cidade está chegando, ou um ponto turístico, ou um determinado local. Os sinais específicos que antecedem a vinda de Cristo anunciam que estamos prestes a chegar ao destino final, que tanto almejamos, um novo céu e uma nova terra. Dentre esses sinais específicos, eu quero destacar alguns deles. Vamos ler agora Mateus 24, no versículo 21. Mateus 24, verso 21, diz assim: porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A Bíblia está falando aqui de uma grande tribulação. Foi um momento difícil em que o povo teve que enfrentar uma grande tribulação, uma grande angústia, uma grande perseguição. E segundo a história, isso começou no ano 70 depois de Cristo. Você sabe que no ano 70 Jerusalém foi saqueada, foi destruída, concretizou-se a profecia de Cristo que não sobraria pedra sobre pedra. Até as pedras do templo foram arrancadas. Alguns historiadores dizem que os soldados eles raspavam com as suas unhas o rejunto daquele templo, que havia ouro.
Não ficou pedra sobre pedra, cumprindo aquilo que Jesus havia profetizado. Então eles fugiram, eles saíram de Jerusalém, e todos aqueles que fugiram tiveram a sua vida preservada. No ano 70 começou o início dessa tribulação. Você quer saber quando ela ia terminar? Leia comigo agora o verso 29. Olha que Jesus ensinou naquela terça. Verso 29 diz assim: e imediatamente após a tribulação daqueles dias, a tribulação começou no ano 70, certo? Imediatamente após a tribulação, ou seja, com o término daquela tribulação, o que mais aconteceria? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Esse período, portanto, amigos, ele abrange o tempo de tribulação da igreja que começou no ano 70 e deu sequência com todas as perseguições pagãs e papais que aconteceram ao cristianismo. E a partir do ano 70, nós queremos destacar um ano, 1773. Alguns teólogos acreditam que nesse ano, quando o Papa Clemente XIV, pressionado por vários governantes, expulsou os jesuítas de todos os países, e então começa a encerrar aquele período de tribulação. E a Bíblia diz que imediatamente após esse período, o que aconteceu? Nós entendemos que os sinais aconteceriam nos astros, ou seja, no céu. O primeiro deles que é mencionado aqui no verso 29, o primeiro deles é o escurecimento do sol. Segundo os livros históricos, amigos, isso aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Se você não quiser acreditar em mim, chegue em casa, pode procurar isso na internet, nos livros de história. No dia 19 de maio de 1780, houve uma escuridão nessa terra como nunca antes. Se a Bíblia está dizendo que logo depois do tempo da tribulação aconteceria isso, nós podemos confirmar então que o ano de 1773 ele é significativo para o término da tribulação e logo em seguida aconteceram outros sinais. A Bíblia também diz que haveria um escurecimento da lua no verso 29. Isso também aconteceu naquela noite 19 para 20 de maio de 1780. A Bíblia também fala da queda das estrelas no verso 29. Os livros de história também dizem que no dia 13 de novembro de 1833 isso aconteceu. Orlando Ritter, ao comentar sobre esse fato, ele diz assim: nesta ocasião, a Terra passou em sua trajetória próxima de um cinturão de meteoritos que se originaram pela desintegração do cometa Tempel. Então houve uma desintegração e quem olhava assim para o céu era uma chuva tremenda de meteoritos, como nunca haviam visto. Jesus disse que haveria essa queda, a queda das estrelas, no versículo 29. Amigos, tudo aquilo que Jesus profetizou e disse aos discípulos naquele dia, tudo aconteceu ao pé da letra. E mesmo assim existem pessoas que não acreditam naquilo que Jesus predisse. Se você fizer uma análise do capítulo 24, com tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo, você vai perceber que a palavra de Jesus é fiel e verdadeira. Tudo aquilo que ele predisse aconteceu até o pé da letra, mas ainda existem alguns sinais que deverão acontecer. Um deles, o apóstolo Paulo, ele profetizou, dizendo que nos últimos dias seriam dias difíceis aqui de Deus. O homem seria ganancioso, mais amante dos prazeres do que dos prazeres de Deus, seria egoísta, avarento, amante desse mundo, enfim, existe uma gama de sinais que a Bíblia apresenta que faz parte das pessoas, dos seres viventes nos últimos dias aqui nessa terra. Mas Jesus deixou um sinal, meus amigos. Eu não tenho tempo para entrar em detalhe em todos eles. Mas talvez esse sinal seja o mais importante. E se você entender esse sinal nessa noite, eu acho que vai ser o objetivo do seu irmão. Não fique preocupado se existe terremoto, se existe fome, se existe tribulação, porque aquele que está com Cristo Jesus, ele não tem medo. Ele sabe que por mais que passemos por essas situações aqui nesse mundo, o retorno de Cristo é prometido e ele porá fim a todas essas adversidades. Mas se concentre naquilo que é mais importante.
aquilo que vai garantir a entrada triunfal da sua vida nas nações celestiais, aquilo que vai garantir a coroa da vida, a certeza de que eu farei parte do grupo de salvos, a certeza que eu farei parte daquele grupo que deixará essa terra, que acontece todos esses sinais, todas essas tragédias, todos esses problemas, para morar no local onde nunca mais haverá o sofrimento, a morte e o Deus. Este é o último sinal a ser concretizado. Mateus capítulo 24, versículo 14, nós lemos assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá. Gente, qual é o último sinal para que aconteça o fim? Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que nos visitam nessa noite pela primeira vez. A Bíblia está dizendo que o último sinal seria a pregação do Evangelho. Você que veio aqui nessa noite, e quem sabe nunca estudou isso na Bíblia, ou não conhece o plano da salvação, se depender disso que nós acabamos de estudar nessa noite, Cristo já pode voltar para você. O Evangelho está sendo pregado nessa noite, sim ou não? Está. Você aprendeu que Jesus vai voltar? Que esses são os sinais que Jesus deixou para que você não ficasse inseguro? Mas Jesus está dizendo que, a despeito de todos os problemas, Ele sabe tudo o que vai acontecer nessa história. Nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. E Ele prometeu: eu vou voltar. É por isso que Ele disse para os discípulos: não se turbe o coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou, mas vou voltar. E o que Ele disse que ia acontecer quando voltar? Vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, essa é a promessa, a bendita esperança, que aparece tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Essa é a nota tônica da Bíblia. Esse é o fim para todos os problemas. Mas para que isso aconteça, o Evangelho tem que ser pregado. Meus amigos, Jesus não voltou ainda para colocar fim aos problemas da humanidade, porque Ele nos ama. Ele sabe que se Ele voltasse hoje, talvez existiria muita gente, seja aqui nessa igreja ou fora dessa igreja, que não teria a chance, a oportunidade de conhecer o seu amor. É por essa razão que nós estamos aqui. É por isso que Ele não voltou ainda. Pedro, falando sobre esse assunto, diz: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Antes, é misericordioso para conosco, esperando que todos se arrependam, que todos conheçam o plano da salvação. É por isso que Jesus não voltou ainda. Existem pessoas que ainda não conhecem o plano da salvação. Até nisso, meus amigos, nós entendemos o amor de Cristo. Enquanto alguns olham para as desgraças e dizem que Cristo nos abandonou, nós podemos entender que Cristo não voltou ainda porque Ele nos ama, porque nós não estamos sozinhos. Talvez nós não consigamos controlar as circunstâncias do mundo do pecado. Talvez você não tenha forças para evitar uma guerra, para evitar uma catástrofe, mas você pode pedir: Senhor, me dê forças para ficar em pé. Me dê forças para não vacilar, mas permanecer firme até a volta do Senhor Jesus. Todos esses sinais evidenciam e nos mostram aquilo que a imagem fala. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Amém? Ele está prestes a voltar. Uma coisa resta apenas: a finalização da pregação do Evangelho. Entre todos esses sinais, gerais e específicos, o mais importante é esse. Portanto, pode ser pessoas aqui que precisam conhecer o Evangelho, mas eu vou mais a fundo. Talvez o que nós mais precisamos é você que conhece o Evangelho, que saia da igreja, afora no mundo, ao campo de trabalho, e fale ao mundo que Jesus vai voltar, porque se permanecermos como estamos agindo, com muita calma, com tranquilidade, amando esse mundo, Jesus não vai voltar na nossa geração. É por isso, meus amigos, eu convidando vocês, vamos trabalhar com Cristo. Vamos anunciar as boas novas. Vamos dizer ao mundo que Jesus vai voltar. Olha, as pessoas que almejam ver Cristo voltar, as pessoas que almejam o retorno memorável, eu tenho certeza que antes de chegarem aqui na igreja, falaram do amor de Jesus para alguém. Existem pessoas que não passam um dia sem falar do amor de Jesus.
Existem pessoas que não passam um dia sem falar que Jesus é o nosso Salvador. Amigos, o mundo carece dessa mensagem. Quando nem conhecer, Cristo vai voltar. Certa vez, um grupo de exploradores, eles estavam fazendo uma grande viagem. Essa viagem era uma região remota, muito fria dos lugares. Eles estavam no Polo Norte e, devido a uma inesperada tempestade, aquele grupo que estava unido acabou se dividindo. A história conta que um desses grupos caiu com a perna em cima de uma rocha, e então estava com aquela perna fraturada. Logo, todos chegaram ao acampamento, mas faltava apenas um. E eles perceberam que ele poderia, inclusive, estar morto, porque é muito frio. Poderia estar machucado, ferido, e alguém machucado, sem se movimentar numa neve, isso é sinal de hipotermia e rapidamente a morte. Mas algumas horas depois, um cão da raça São Bernardo, ele foi indicado para socorrer aquele homem que estava ferido na neve. E aquele cachorro, adestrado, treinado, conseguiu encontrar aquele homem com a sua perna ferida e machucada, mas devido ao frio, ele estava quase que inconsciente. E a história conta que naquele momento, quando o cachorro se deitou sobre aquele homem, ele acorda, estava semi-inconsciente, saca a arma e atira naquele cachorro como se ele fosse um animal feroz que queria devorar. A história conta que o cachorro, ferido e machucado, ele volta para o acampamento. E enquanto ele voltava para o acampamento, gotas de sangue iam caindo sobre toda aquela neve. E aquelas gotas foram marcando um rastro, um caminho até o local onde o cachorro chegara, no local do acampamento. As pessoas vendo, os amigos daquele homem ferido, vendo aquele cachorro machucado, sangrando, com uma bala em seu corpo, observaram que alguma coisa havia acontecido e tomaram a decisão então de retornar e procurar aquele homem ferido e machucado. E o que eles usaram? O sangue do cachorro. E então aquelas gotas de sangue fizeram rastro, e por aqueles rastros de sangue, eles conseguiram chegar até o local onde aquele homem ferido estava. Quase morto, quase desacordado, conseguiram carregar aquele homem para a base e salvar então a sua vida. Amigos, há um paralelo muito interessante nessa história com a história da nossa própria vida. A Bíblia afirma que nós estávamos perdidos e sem esperança. E Lucas disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Seguindo as marcas de sangue deixadas pelo cão, eles conseguiram encontrar o homem, trazê-lo de volta em segurança e tratado. Aquele homem foi encontrado por causa das marcas de sangue derramado por aquele que tentara salvar aquele homem. Amigos, não foi diferente com Jesus. As marcas do sangue foram cravadas na cruz. Jesus Cristo nos amou até o fim. Ele deu a sua vida para que um dia ele pudesse retornar e dizer: eu tenho a solução para o pecado da humanidade. Eu tenho a solução para o seu pecado. Eu tenho a solução para os seus problemas. Porque a cruz que deveria ser sua, o local onde eu e você deveríamos ser pregados, cravados na cruz, Cristo vai dizer: eu morri por você, eu morri em seu lugar, eu morri para te salvar. Eu acredito, meus amigos, que nessa noite o Evangelho foi pregado para você. Se falta apenas um sinal, e se depender de mim e de você, Cristo já poderia voltar hoje para morarmos com Ele no paraíso. Mais do que isso, Jesus, além de morrer para nos salvar, Ele deixou sinais claros e específicos para que ninguém se perca, mas para que todos nós nos preparemos para nos encontrar com Jesus. Amigos, se até agora tudo aquilo que Jesus profetizou aconteceu, se o seu amor foi demonstrado na cruz do Calvário para nos salvar, não há dúvida que esse último sinal também vai acontecer. Eu acredito que se todas as palavras de Jesus se cumpriram até o pé da letra, até hoje, será que a volta de Cristo não vai acontecer também? Será que um dia Jesus não vai apontar nas nuvens dos céus uma nuvem do tamanho de uma mão, e ela vai crescer? Ele vai voltar com miríades e miríades de anjos, e quando ele voltar, ele vai chamar os seus, e ele poderá chamar a mim e a você.
mas isso vai depender da minha e da sua escolha. Gostaria você nessa noite de se preparar para esse grande dia. Jesus gastou naquela terça-feira boa parte do seu tempo dizendo para os discípulos: eu vou retornar. E o meu retorno será memorável, porque eu vou colocar fim a todo o sofrimento da humanidade. Querido amigo, pare e pense agora. Quais são os sofrimentos que te atormentam durante a sua vida e que até agora você não teve solução? Quando eu começo a observar a desgraça que o pecado ocasionou nesse mundo, os problemas que nos cercam, as dificuldades que temos para viver no mundo de pecado, a única solução é essa, não existe outra. Não busque a solução aonde não tem solução. A solução é a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar. Ele precisa voltar. Sabe por que ele precisa voltar? Para que a sua palavra se cumpra. Mas essa palavra tem que se cumprir na minha e na sua vida. E sabe por que ele quer voltar? Porque não aguenta ficar longe de você. Ele quer eu e você bem pertinho dele, e olhando para todos os céus. Portanto, não perca as esperanças. Por mais difícil que seja a sua vida, entenda que o cristão tem um futuro de esperança, porque ele sabe que a história desse mundo tem início, mas não tem o fim. E a Bíblia diz em Mateus 24:14: quando o Evangelho do Rei for pregado na testemunha em todas as nações, então virá o quê? O fim. E quando o fim chegar, que eu e você sejamos preparados para morar com Jesus para todos. Eu quero chamar o Robson agora.